Começa agora mais um Gabinete de Guerra, à segunda, sempre com a análise do historiador e investigador Bruno Cardoso Reis. Olá Bruno, bom dia, bem-vindo. Olá, bom dia, obrigado. Bom dia. Começamos pela Rússia e pela substituição de Sergei Shoigu. Putin diz que quer que o novo Ministro da Defesa esteja absolutamente aberto à inovação e a novas ideias. Bruno, mas o que é que significa isto, estas mudanças e quais as implicações no conflito? Bem, por um lado, confirma realmente as suspeitas de que se passava aqui alguma coisa com Shoigu, não é? em relação a Sergei Shoigu, não é? Houve aquela demissão do vice-ministro, do Timur Ivanov, que foi preso logo a seguir a uma reunião com o Ministro da Defesa e que foi acusado de envolvimento num esquema de corrupção. E, portanto, no fundo, podia-se pensar, bem, mas se era para o substituir, porque não logo, e ainda por cima, ele não é propriamente simplesmente demitido, afastado, não é? Portanto, em teoria até seria promovido. Portanto, este cargo de secretário do Conselho de Segurança Nacional Russo é realmente um cargo bastante importante. Na Rússia, tal como nos Estados Unidos, e como na maior parte dos países, Portugal aí é uma exceção, foi criada, de facto, esta estrutura que, no fundo, é suposto coordenar toda a ação externa do Estado, a ação externa, a ação de defesa, a ação de segurança do Estado. Portanto, é realmente um órgão com alguma importância, embora quem seja, portanto, há o secretário, mas depois há o presidente, não é? Portanto, quem realmente preside ao Conselho é o Presidente da República, ou seja, é Putin, portanto, isso já em si desvaloriza um pouco. Mas, portanto, para mim isto é um sinal de que, mesmo quando há queixas, mesmo quando há críticas, e sabemos que Shoigu foi alvo de muitas críticas em termos da eficácia da sua ação, aliás, era um dos alvos preferidos de Prigozhin, do falecido Sr. Prigozhin, mas mesmo quando há críticas, no fundo, e há alguma razão para essas críticas e para a sua substituição, os leais, aqueles que são leais a Putin, acabam sempre por não ser completamente postos de lado. E, portanto, por um lado, acho que esse é o primeiro significado. Depois temos, no fundo, a figura que substitui, a pessoa que substitui Shoigu, este novo ministro, que, no fundo, é conhecido essencialmente como alguém que vem da economia, não é? Portanto, ele, aliás, há um vídeo em que aparece a explicar a Putin, este Andrei Belousov, que 95% das componentes necessárias para os drones têm de ser importadas, não é? E grande parte delas terão de ser contrabandeadas, aliás, porque virão de países, por exemplo, ocidentais, que proíbem essas exportações. E, portanto, é alguém que, por um lado, também não ameaça Putin, não é por exemplo, um militar, e por outro, é um civil, e por outro, é alguém que, à partida, daria algumas garantias, até em termos públicos, de imagem pública, de alguém que é um gestor supostamente competente, portanto, ou mais competente, pelo menos, do que Shoigu, e que seria capaz, no fundo, de desenvolver, é essa a missão que lhe é atribuída, aliás, publicamente, e a explicação que é dada também para esta substituição, de, no fundo, melhorar aqui a economia de guerra, a indústria de defesa russa. Isso é uma prioridade que faz realmente sentido. Agora, vamos ver se isso é possível, e até que ponto é que é possível, porque um dos problemas de base, como eu tenho aqui referido, é que aumentar muito a eficiência supõe pôr em questão a própria base do sistema político russo, ou seja, a questão da lealdade cega, a questão de que, acima de tudo, conta é essa lealdade, nomeadamente a Putin, e não propriamente o mérito, e, portanto, há limites para aquilo que se pode mexer no sistema sem pôr em risco a viabilidade do próprio sistema, do próprio regime. No terreno, mais de 4.000 pessoas foram retiradas da região de Kharkiv depois das tropas russas terem reivindicado a tomada de posse de mais 4 aldeias. Bruno, a cidade pode cair em breve e passar para o controle da Rússia? Bem, a cidade de Kharkiv parece-me bastante mais complicada, e é isso que as próprias autoridades ucranianas têm estado a dizer. Aliás, não está a haver evacuações de Kharkiv, não é? Que é uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, é a segunda maior cidade da Ucrânia, chegou, aliás, a ser... chegou a ser a capital da Ucrânia até no período soviético, no período inicial digamos, da anexação soviética da Ucrânia, mas realmente é vulnerável, está próxima da fronteira russa, foi um dos alvos também no início da campanha, mas o problema realmente de ocupar uma cidade com essas dimensões é que, enfim, multiplica por muitas vezes os problemas que se colocam na guerra urbana, não é? E, portanto, para já estamos a falar de pequenas aldeias, não é? Muito junto à fronteira, e realmente a Rússia, isto é no fundo quase que um ataque com uma ofensiva anunciada. A Rússia mostrou-se muito incomodada com os ataques
a partir desta zona em direção a Belgorod, que é uma cidade já no interior da Rússia, não é? E, portanto, no fundo seria aqui um alvo evidente também para forçar o desvio de tropas ucranianas mais para norte, portanto, da frente mais do leste e do sul. E, portanto, vamos ver. Para já, aquilo que os ucranianos também dizem é que as forças russas, que andariam à volta dos 30 mil soldados concentrados nesta zona, apontariam mais para um esforço para criar aqui, por um lado, uma diversão, portanto, forçar esta divisão dos esforços ucranianos, e também eventualmente uma zona tampão, portanto, no fundo, criar aqui uma zona com o controle russo que dificulte mais a infiltração, nomeadamente forças dissidentes russas que têm, portanto, tem havido não apenas bombardeamentos, mas mesmo alguma entrada destes dissidentes russos em território russo, e, portanto, isso parece ser para já o cenário mais provável, mas vamos ver qual é aqui a capacidade, por um lado, russa de aumentar o esforço ofensivo, e por outro, até que ponto é que a Ucrânia fez aqui algum trabalho mínimo de preparação, nomeadamente linhas defensivas que permitam travar isto com alguma eficácia. Sobre o Médio Oriente, a Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução para garantir novos direitos e privilégios à Palestina. Teve 143 votos a favor, incluindo o de Portugal, 9 contra 25 abstenções. Bruno, isto significa que a Palestina muda significativamente de estatuto nas Nações Unidas? Depende, digamos, do que é que se considera significativo. Não, ou seja, não tem aquele direito que é fundamental e que realmente é reservado para aqueles que são os membros de pleno direito de um clube, que é um clube de Estados, é por isso que se chama uma organização intergovernamental, os únicos membros são realmente Estados, que é a questão do voto, não é? E da capacidade de agendamento por iniciativa própria. Portanto, há algumas mudanças, consegue ter mais, portanto, passa no fundo a entrar no rol alfabético, como se fosse um Estado, e, portanto, não fica num rol à parte, etc. Portanto, eu diria que são mais medidas simbólicas, mas esta votação não deixa de ser significativa. Como dizias, uma larga maioria dos Estados-membros das Nações Unidas, 145 a 193, realmente votam a favor desse reforço. Portanto, fica claro também que, apesar de tudo, a Assembleia Geral, porque isto diz apenas respeito à Assembleia Geral, não ao Conselho de Segurança, que a Assembleia Geral também evita, de uma forma inteligente, entrar aqui em choque direto com o Conselho de Segurança, porque a admissão dos Estados-membros tem de passar pelo Conselho de Segurança, que pode, obviamente, o que significa que, obviamente, os 5 membros permanentes podem vetar essa possibilidade, inclusive neste caso, e em particular, os Estados Unidos. Mas, portanto, é um aumento da pressão política sobre Israel. Apenas 5 Estados votaram contra, portanto, inclusive muitos países que são vistos como aliados tradicionais de Israel, nomeadamente na Europa, votaram a favor ou abstiveram-se, e, portanto, realmente é mais um sinal de que há aqui uma pressão internacional crescente sobre Israel, quer por causa da forma como tem decorrido a campanha, quer também, diria eu, por causa da desconfiança que o governo Netanyahu e, em particular, uma série de ministros mais extremistas provocam de que realmente esta campanha não está a ser prosseguida apenas para defender Israel, mas também com outros objetivos que são inaceitáveis para a maior parte dos seus aliados. Bruno, antes de terminarmos, queria apenas o teu comentário ao resultado das eleições na Catalunha. 14 anos depois, os independentistas perderam a maioria. Podemos falar aqui numa derrota para a Rússia? Bem, eu acho que sim. E pode-se perguntarmos o que é que a Rússia tem a ver com isso. Sim. Bem, tem muito a ver, porque temos muitas provas de que realmente a Rússia se empenhou, tal como em vários outros contextos, em criar divisões, no fundo, em dividir para reinar. Portanto, e que não são dois, não é? A questão da desinformação, a questão, até houve, enfim, isso está bastante bem documentado, portanto, a utilização de bots, etc., portanto, sobretudo daqueles meios das redes, não é, para procurar promover a divisão no seio de Espanha, para procurar promover realmente vozes nacionalistas na Catalunha. Há também alegações de que houve até um apoio mais direto, envolvendo financiamento, etc. Isso já é, enfim, eventualmente mais questionável, mas não há nenhuma dúvida de que a Rússia tem realmente essa estratégia. Isto é diferente de dizer, obviamente, que foi a Rússia que criou o problema da Catalunha ou do independentismo catalão, ou que levou um setor desse independentismo a radicalizar-se, mas realmente não há dúvida de que é também, desse ponto de vista, uma derrota para a Rússia. Enfim, como temos aqui referido várias vezes, nomeadamente nos 5 continentes, do meu ponto de vista,
para Portugal, tudo o que seja um aumento da divisão, da tensão política, das crises em Espanha, à partida é mau para Portugal, porque estamos muito ligados, nomeadamente economicamente, a Espanha, e sabemos que os investidores não gostam de incerteza, não gostam de crises, portanto, desse ponto de vista, é algo que é negativo, e também porque ao nível da União Europeia há muita convergência de interesses entre Portugal e Espanha. A Espanha é obviamente aqui um aliado importante quando é assim de Portugal, tem outro peso, e portanto se estiver distraída com questões internas, se estiver enfraquecida por questões internas, também é um aliado com menos capacidade ao nível da União Europeia. Portanto, pelo menos desses dois pontos de vista, acho que realmente é algo negativo, e portanto esperemos que, vamos ver agora como é que se forma o governo, esperemos que desse ponto de vista seja também uma má notícia para a Rússia e uma boa notícia para quem está interessado numa certa estabilização em Espanha, e eu diria que é o caso de Portugal. Bruno Cardoso Reis, muito obrigado uma vez mais pela análise. Um bom dia para ti, Bruno. Bom dia, muito obrigado. Obrigada.